Boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos, amigas que nos acompanham todas as quintas-feiras pelo nosso canal no Facebook. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que a partir desse instante tenhamos a nossa atenção voltada exclusivamente para o nosso estudo, mesmo. Logo, nosso irmão Luiz vai tratar hoje um tema livre, sobre temos caminhos do Evangelho. Então, mais uma vez o nosso convite, não é mesmo? A partir desse instante, antes dos nossos recadinhos, já vamos nos preparando como de costume, né? Deixando lá fora as preocupações, a rotina, o dia a dia, vamos esvaziando a nossa mente, vamos nos conectando com a espiritualidade, com nossos amigos, com o nosso mentor, com o nosso guia, com o nosso anjo protetor, aproveitar a oportunidade do estudo e ao mesmo tempo abrir os nossos corações, a nossa mente, permitir que a espiritualidade, que Jesus possa nos alcançar no nosso mais íntimo e escutar aquilo que a nossa alma está gritando a Ele, pedido de ajuda. Tudo bem? Recados como de costume, celulares, mantendo desligado ou no vibracol, né, no vibradorzinho aí para não atrapalhar a nossa concentração. As crianças já foram, já estão com a tia Andressa. Mamãe que estiver com a criança, fique tranquila, deixa ela à vontade, não se preocupe, se precisar sair andar com ela, fica à vontade, não tem problema, tá bom? Se precisar conversar, a gente só pede que não fique no salão para não atrapalhar o nosso amigo palestrante da noite. Evitar as conversas paralelas também, vamos aproveitar a oportunidade do estudo e do aprendizado, né? Sobre os nossos tratamentos, toda quinta-feira, quem está fazendo uso da medicação, da aguinha fluidificada, deixa ali para a nossa irmã Lourdes, que ela já providencia. Se alguém esqueceu, ela faz uma garrafinha para vocês, tá certo? Relembrando os tratamentos, toda sexta-feira, quem também está participando, não faltar, não deixar de vir, importante para que não atrapalhe o bom andamento do tratamento. Se acaso precisar ficar ausente, avisa, temos que tentar ir um caminho diferente, mas não faltar mais do que 2 vezes, tá? Muito importante. Nós temos o caderninho de presença, que fica ali com a Lourdes também, então deixa o nominho ali, né? Legaliza o pedido caso você queira receber uma visita da espiritualidade no seu lar também, é importante. E também temos um caderninho de orações para os nossos amigos, amigas, irmãs, né? Encarnados e desencarnados também, deixa o nominho. Quando estiver escrevendo o nominho, legaliza a imagem da pessoa que você está querendo deixar a oração. Isso também é muito importante, que a espiritualidade vai alcançar, vai até eles. Certo? Sobre a nossa agenda, atividades de terça a sábado. Terça e sábado continuamos com os estudos das obras de André Luiz. Às terças-feiras, 20 horas, estamos estudando o nosso lar. Aos sábados, às 9 da manhã, estamos estudando Obreiros da Vida Eterna. Então fica o convite, venha participar, é um momento gostoso, é uma hora que a gente passa junto, aprende bastante, todo mundo em conjunto. Eu acho que isso é muito bom, né? Às quartas-feiras continuamos no nosso trabalho de apoio e auxílio aos nossos irmãos e irmãs desencarnadas. É uma atividade que ela não é aberta ao público, tá? Às quintas-feiras estamos todos aqui, temos o atendimento fraterno, que precisa ser agendado com a Lourdes, temos a evangelização infantil, temos a evangelização dos adultos, temos os passos logo em seguida. Nas quintas-feiras entregamos o hortifruti, hoje não teve dado feriado na cidade, né? Aniversário de Araraquara. Às sextas-feiras, primeira e terceira sexta-feira, é feito o nosso tratamento de saúde. Quem quiser participar, a gente orientou. Importante também para o agendamento. E ao sábado, sempre o último sábado de cada mês, nós entregamos a cesta básica para as famílias assistidas. Já entrando no tema, nas nossas mídias sociais, nós temos falado bastante sobre a campanha de arrecadação, seja de doação pontual, seja de doadores que podem nos ajudar aí, principalmente quem nos acompanha na internet. Será muito bem-vindo, que a gente possa continuar o exercício de auxílio, mas também aumentar na medida do possível. Estamos vendendo pão de queijo, ainda temos, pacotinho de 1 quilo, né, Fábio? R$25. Então quem quiser,
temos na casa. E o último recado de hoje, o nosso Cine Inácio, que acontecerá na sexta-feira, dia 30, né? Nós vamos assistir o filme Nosso Lar 2. Então, quem já participou das primeiras edições, venha participar, é um momento legal, gostoso, a gente dá bastante risada também, aprende de uma maneira diferente, como um guaraná, uma pipoca. Então, estão todos convidados. Acho que é só isso, né, Flávio? Então, hoje eu vou convidar o nosso amigo irmão Flávio para fazer a oração de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa e também a de vocês. Hoje eu vou ler um trecho do livro O Bisturi e o Algodão, de Cleiton Levi, pelos espíritos Sheila e Augusto. Entenderás, Sheila. Ninguém passa pelo mundo sem experimentar conflitos. Diante deles, porém, não te precipites nem te desabordes. Não passes recibo à agressividade. Onde não possas falar contribuindo, aprenda a ouvir, ajudando. Por mais complicadas as circunstâncias, cultive a gentileza e a tolerância, confiando os resultados ao tempo. Ressentimento é carga desnecessária. Trabalha, serve e segue adiante. Depois entenderás. Que assim seja. Meu amigo, vamos lá. Que os bons espíritos estejam contigo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. É uma alegria muito grande retornarmos a esta casa que tão gentilmente nos acolhe, e a gente tem a oportunidade de conversar com os irmãos sobre um tema que nós achamos muito oportuno. O tema que nós escolhemos para a noite intitula-se Pelos Caminhos do Evangelho. Então eu gostaria que vocês convidá-los para nós fazermos uma viagem. Imaginemos que nós entrássemos numa máquina do tempo que nos transportasse há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, onde nós vamos encontrar nada mais, nada menos que o Meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus. Esse irmão tão querido que trouxe tantos e tantos ensinamentos. Então, quando a gente vai trilhar pelos caminhos do Evangelho, nós analisamos diversas passagens. Jesus trouxe-nos exemplos maravilhosos dentro do ensinamento contido na Boa Nova do Evangelho. Certa vez, depois de uma pregação muito grande, muito público, Jesus estava extremamente cansado daquele dia estafante que ele teve. E chegando ao mar da Galileia, às margens do lago de Genezaré, a barca de Simão Pedro recolhe preciosa carga. O nosso Mestre Jesus, cansado, repousa a sua cabeça num pequeno travesseiro improvisado. Os discípulos entram todos no barco e vão atravessar de uma margem a outra. De uma margem a outra, o mar da Galileia estava tranquilo, sereno, parecia um espelho. E eles estavam transportando Jesus à outra margem do lago. E neste momento, de repente, muda-se o clima. Os ventos começam a soprar. As nuvens começam a ficar carregadas. Sopravam os ventos, trovões, e aquele lago que até então parecia-se um espelho, transformou-se num mar revolto. E as ondas vinham assolando aquele barco, e os discípulos, com toda a experiência, Pedro, o exímio pescador, não conseguia muitas vezes manejar os remos, as velas, eles não estavam conseguindo, estavam extremamente aflitos com aquele momento.
E diante disso eles foram acordar Jesus, que dormia calmamente frente à tempestade. E chegaram para Jesus e disseram: Mestre, vamos sucumbiremos. Ao que Jesus olha, acordando, vira-se para a tempestade e diz: Calai-vos. E imediatamente a tempestade cessa. Ele vira para os discípulos e fala: Homens, onde está a vossa fé? E os discípulos, voltando aos remos, indagam: quem é esse que faz acalmar os ventos e cessar a tempestade? E esta passagem maravilhosa do Evangelho de Jesus mostra que muitas vezes nós, a exemplo dos discípulos, dos apóstolos, sentimos muitas vezes aturdidos pelos problemas da vida. Pois certamente cada um de nós que está aqui nesta casa, até os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, passam por problemas. E se nós tivéssemos que fazer uma adivinha, poderia dizer aqui: estou percebendo que tem uma pessoa aqui na plateia ou até na sua casa que está passando por um problema. Não precisaria ser adivinho, porque todos nós indistintamente passamos por problemas, pois vivemos num mundo de provas e expiações. E é natural que a gente, vivendo nesse planeta ainda inferior dentro da escala evolutiva, vamos passar por provas e expiações. Só que quando a tormenta chega em nossa vida, nós precisamos confiar que nós não estamos sozinhos. Há um ser iluminado, um Espírito Crístico, que é Jesus, está no barco de leme das nossas vidas. E Ele certamente, por maior que seja a tormenta, por maior que seja a tempestade, Ele está ao nosso lado. Ele mesmo disse no seu Evangelho: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderia. E nós somos essas ovelhas do Pai. Só que muitas vezes nós nos sentimos frágeis, pois a nossa fé é vacilante. Eu costumo dizer que é fácil a gente ter fé quando está tudo bem, quando está tudo maravilhosamente bem. A gente tem assim um céu de brigadeiro, aquele mar tranquilo. Mas quando vem um problema, é difícil a gente provar a nossa fé. E eu me lembro também da fragilidade dos discípulos naquele momento, quando um pai, preocupado com seu filho, que estava passando por um processo obsessivo, que levou até Jesus e disse: Mestre, cure meu filho. Ele é lunático, olha, joga na água, olha, se joga no fogo. Já apresentei aos seus discípulos, mas não puderam curar. Ao que Jesus disse: trazei-me cá esta criança. E se aproximando daquela criança, expulsou aquele espírito que estava atormentando-a. E virou, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito, retirar dessa influência dessa criança? Ao que Jesus disse: foi por causa da pouca fé que vocês tinham. Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: pula-te, transporta-te de cá para lá, e ela se transportaria e nada seria impossível. Mas quando Jesus disse isso, obviamente ele não estava se referindo a uma montanha física. Nós não teríamos o poder mental, por maior que seja a nossa fé, de transportar fisicamente uma montanha de um lado ao outro, obviamente. Mas as montanhas que Jesus falou que, se nós tivéssemos fé, são as montanhas dos nossos problemas, das nossas preocupações exageradas. E como somos campeões em captar problemas desnecessários na nossa vida. Nós costumamos dizer que viver é relativamente fácil. Só que nós, infelizmente, complicamos demais a nossa jornada. A gente complica demais porque se apega em problemas desnecessários. Lutamos desesperadamente para adquirir posses, propriedades, e vão ficar aí. Discutimos com amigos queridos por pontos de vistas, porque eu penso de um jeito, outro pensa de forma diferente. Eu acabo criando uma inimizade por uma questão de um ponto de vista que não leva a nada. Então é chegada a hora da gente modificar
E se a gente vem aqui à casa espírita buscar conhecimento, pois o conhecimento que vai nos dar a libertação dos nossas mazelas de tantas e tantas encarnações que já vivemos, por isso que é importante a gente procurar modificar a nossa jornada evolutiva de hora em diante. Pois se eu quero me transformar numa pessoa melhor, é importante que eu comece a me libertar das amarras do passado. E quantos de nós ainda, infelizmente, não conseguimos resolver os problemas do passado desta existência ainda? E me recordo uma vez mais do apóstolo Pedro, que dirigindo a Jesus perguntou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Engraçado, essa questão do número 7 tem uma explicação dentro das Escrituras. Tem uma lógica específica que não é bem o caso, a gente está explicando no momento. Ao que Jesus responde: Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bom, se a gente parasse somente por aí e falasse, então eu tenho que perdoar o meu irmão, 70 vezes 7 daria 490. Ou seja, quando eu perdoar 490 vezes o meu irmão, estou livre, não preciso perdoar nunca mais. Mas não é exatamente isso, não é essa conta matemática que Jesus se referiu. Ele se referiu ao perdão infinito. E tem pessoas que, infelizmente, numa determinada fase da sua vida, passam por um problema, uma traição, uma situação de mágoa, de ressentimento, e ele vai lá no passado, marca exatamente o dia, a estação, a hora, até o segundo. Ele vai lá no passado e crava uma estaca. Crava uma estaca naquele acontecimento. E por mais que ele queira se libertar daquele acontecimento, ele instintivamente coloca em torno daquela estaca, em torno de si, um elástico muito forte. E ele tenta às vezes se libertar daquele elástico, né, tentando andar, caminhando, só que qualquer coisa ele pega e volta lá daquele momento. Ele volta novamente naquele momento e não consegue se libertar. E muitos de nós agimos assim. Não conseguimos perdoar, não conseguimos esquecer daquele acontecimento. Poxa, Luiz, mas é claro que eu tenho memória, como que eu vou esquecer um acontecimento? Mas o Evangelho vem nos dizer para nós libertarmos do passado, desses amarros do passado. Então nós precisamos utilizar a tesoura do Evangelho para cortar esse elástico, para que nos impulsione para o nosso crescimento espiritual. Vejam como nós somos complicados, como eu estava dizendo, que a vida é simples e nós complicamos. Dificilmente nós estamos vivendo o aqui e agora, o momento presente. Ou estamos amargurados, chateados com determinados acontecimentos do passado. Aí a gente fala assim: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Bem, mas você não fez. Nós não vamos conseguir mudar aquele passado, mas como o próprio Chico Xavier disse, qualquer um de nós pode, daqui para frente, fazer um novo fim. Eu não posso voltar ao passado, resolver aquela questão do passado, que já aconteceu. O passado serve de experiência para nós, para que a gente não erre mais. Ou então a gente, desmedidamente, ficamos excessivamente preocupados com o acontecimento do futuro. E a preocupação não nos leva a nada. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de Anete Guimarães, que ela estava explicando exatamente o que era a diferença entre ocupação e a preocupação. Ela disse o seguinte, que a ocupação é como se nós estivéssemos dirigindo um carro. Então, no momento que eu vou dirigir um carro, eu tenho que prestar atenção. Meu cérebro está focado naquelas situações daquele veículo. Então, vamos supor, os 3 pedais, tem o freio, tem o câmbio, tem os espelhos retrovisores, né? Tem tudo isso. Então, como ela estava dizendo, se eu num determinado momento, em vez de pisar no pedal, pisar no outro, errado, eu posso sofrer um acidente. Se eu virar para o lado contrário, posso também passar por uma situação difícil. Então o nosso cérebro está
100% focado naquilo lá, porque é a minha vida que está em jogo. Agora, ele colocou um exemplo também para a gente pensar o que é lixo mental, que nós muitas vezes ficamos preocupados demasiadamente. Então, nós estamos assim no trânsito, o trânsito de repente parou. Ela mora no Rio de Janeiro, uma cidade grande, né? Obviamente tem essas questões de engarrafamento. Ela colocou assim: bom, então imaginemos assim que eu ficasse preocupada se um asteroide caísse na Terra e acabasse com toda a vida da Terra. Claro, seria uma coisa catastrófica. Mas, ela falou, eu consigo impedir se porventura uma situação dessa acontecesse? O que eu posso fazer? Nada. Então ela falou uma coisa muito simples. Quando nós nos preocupamos com situações que não estão no nosso controle, é lixo mental que a gente coloca na cabeça. Então é importante que a gente volte a nossa atenção e o nosso momento presente. De nada adianta eu ficar me preocupando do que eu vou fazer amanhã, depois da manhã. Tá, você pode até fazer um planejamento de vida. E o que Jesus colocou para nós? A cada dia bastam as suas preocupações. Não fique pensando o que você vai comer, o que você vai beber amanhã, porque a gente não sabe nem se vai estar aqui amanhã. Como que nós podemos ter certeza plena e absoluta que nós vamos acordar amanhã cedo? Só Deus sabe. Então a gente tem que aproveitar o momento presente. E naquela passagem que Jesus colocou também, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Vejam, às vezes trazemos mágoa, ressentimento em relação a algumas pessoas, e é normal, é natural que a gente passe por essas situações. Como somos seres humanos e as pessoas às vezes nos magoam, nos ofendem. Só que é importante que a gente procure resolver essas pendências, pois a gente já veio com um carnezinho muito grande para pagar as nossas prestações e não dá para a gente ficar adquirindo mais débitos. Temos que procurar resolver essas pendências enquanto estamos convivendo com as pessoas. Se você tem uma desavença com uma pessoa, procure perdoar, procure resolver aquela situação. Já imaginou como que a gente ficaria se você teve uma discussão muito terrível com uma pessoa e amanhã depois ou você ou a pessoa não estiver aqui? Como é que fica? O remorso vem pesado para a gente. Não vamos tirar esse peso. Vamos tentar modificar a situação. Ah, mas o que você fala é fácil perdoar. Claro que não é fácil perdoar. É difícil. Se fosse fácil, a gente estava vivendo já num mundo feliz. Mas a gente tem que tentar trabalhar o exercício. Esse exercício do perdão de uma forma a ressignificar os acontecimentos do passado. Pois nós nem sempre nos colocamos na posição do outro. A gente sempre coloca a roupa de vítima. Sempre nós somos as vítimas das circunstâncias. Nunca o outro é a vítima. O outro é o boss. Então ele me feriu, ele me magoou, ele me ofendeu, e eu estou quietinho, de bonzinho aqui. Tá, pode até ser que de repente, numa determinada situação, aconteceu uma situação que você não fez absolutamente nada e a pessoa te ofendeu. Que a gente não seja como ele, que a gente modifique a forma de ser e de agir, tomando com cuidado de tentar entender aquele irmão naquele momento. Que a gente fala assim: ah, não, eu jamais faria uma coisa dessa. Jamais. Você tem certeza absoluta? Pode ser que a gente não faria exatamente aquilo, a gente poderia fazer muito pior. Então, colocar-se no lugar do outro é ter empatia, é ter um entendimento que nós somos seres humanos, passíveis de erro. Estamos num processo de aprendizagem, de crescimento, de progresso espiritual. E já erramos muito nas nossas vidas. E é chegada a hora de a gente começar a acertar. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas literalmente ignorantes, as pessoas inteligentes e as pessoas sábias. Bom, a pessoa literalmente ignorante é aquela que tem que aprender com os próprios erros. Ele tem que bater a cabeça 10, 20, 30 vezes na parede para perceber que está doendo, e ele vai, opa, vou modificar, vou para lá.
Essa é a pessoa que infelizmente ignora os conceitos, as orientações. A pessoa inteligente, ela fala assim: opa, aquele lá está batendo a cabeça, eu não quero bater a cabeça, eu quero machucar minha cabeça. Então ele pura e simplesmente aprende não com o próprio erro, mas com o erro do outro. E as pessoas sábias, não somos nós, estamos muito longe ainda disso, né? Eles já não erram mais, já conseguem compreender a razão e o porquê de determinadas situações da vida. Porque quando a gente passa por uma determinada situação da vida, a gente sempre, de uma certa forma, falamos assim, né? Com tanta gente ruim, por que essa não foi isso para mim? Por que eu? Tem tanta gente ruim por aí, tem tanto bandido, tanto não sei o que lá, a gente sempre quer se colocar por que para mim? E a resposta é: por que não eu? Eu tive uma amiga nossa, em um determinado momento da vida dela, já beirando os quase 80 anos, ela teve o diagnóstico de um câncer de mama. É uma pessoa assim, muito positiva, muito altruísta, assim, de bem com a vida. Só que qualquer pessoa numa situação dessa, obviamente, mexe com as suas estruturas. Dificilmente, não dá para, ai que legal, né? Ninguém ia chegar a falar uma situação dessa. E no primeiro momento ela ficou muito pensativa sobre isso. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Até que ela começou a refletir, a analisar e falou assim: não. Em vez de falar por quê, para quê? Qual a razão dessa doença? Qual a razão dessa situação me acometer? E ela foi em busca de tratamento. Fez tratamento, fez um procedimento e tudo mais, e se curou. E compreendeu que aquela doença que chegou para ela era um mecanismo dela modificar a forma dela estar agindo. Pois muitas vezes, por melhor que nós sejamos, nem sempre estamos trilhando o caminho correto. E aí vem uma determinada questão de nossa vida para que coloque-nos no caminho correto. Então a gente tem que começar a modificar a nossa forma de pensar, de ser e de agir. Pois muitas e muitas situações acontecem em nossas vidas por conta da invigilância dos nossos pensamentos. Nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Pois tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, que diz o seguinte: interferem os espíritos em nossas vidas? E a resposta da equipe do Espírito de Liberdade foi muito clara e precisa. Muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Olha só. Os espíritos interferem muito mais em nossas vidas, mais do que nós podemos imaginar. E nós estamos sempre acompanhados de bons ou maus espíritos. Vai depender da nossa frequência vibratória, do nosso pensamento. Tem um ditado popular que fala assim: dize-me com quem andas, que eu direi quem és. E nós que somos espíritas, utilizamos um ditado parecido: dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então, se nós quisermos a assistência de bons amigos espirituais, devemos estar sempre com bons pensamentos, desde as primeiras horas da manhã, quando a gente acorda, agradecendo a Deus pela bênção da vida. Pois nós estamos aqui nesta casa, prestando atenção numa explanação. Quantos e quantos irmãos não tiveram a felicidade de acordar nesta manhã, partindo para o plano espiritual? Quantos e quantos irmãos não estão no hospital? Quantos e quantos não sofreram acidentes terríveis, que deixaram imóveis, estão numa cama? Então só por aí a gente já tem a agradecer muito. E nós, infelizmente, irmãos, não temos o sentimento de gratidão vivo em nossos corações. Nós somos muito mais de reclamar do que agradecer. E a palavra reclamar e agradecer, veja como que é interessante. A palavra reclamar, exatamente, ela significa você clamar novamente, às vezes, aquilo que você está falando. E quando a gente agradece, a graça desce.
Então, a gente começar a modificar os nossos sentimentos logo pelas primeiras horas da manhã. Agradecer pela bênção da vida, procurar ser uma pessoa melhor durante esse dia e fazer como Santo Agostinho recomenda na questão 919 do Livro dos Espíritos, para saber o meio mais eficaz de nós progredirmos nessa vida é passar a nossa vida limpa, ou seja, passe o nosso dia limpo no final da noite. Analise como é que foi seu dia. Você foi uma pessoa melhor ou pior que no dia anterior? Você teve um pouco mais de paciência, um pouco mais de boa vontade, de generosidade com as pessoas na sua convivência? A gente sabe que a convivência é uma questão difícil, mas nenhuma pessoa dos nossos relacionamentos estão junto a nós por acaso. Não existe acaso nas relações. Existe tudo uma orquestração da espiritualidade. Dentro de uma mesma família, encarnam espíritos que têm uma questão muito particular para ser resolvida. Assim como também vamos encontrar nos nossos ambientes profissionais, na casa religiosa também, são espíritos afins, ou não, que têm uma razão muito própria para se entender, para se aperfeiçoarem nessa jornada. Então é muito importante que a gente comece a prestar atenção nos sinais que nós recebemos. E vejam, Jesus recomendou para nós que nós estivéssemos vigilantes e atentos. E ele falou para quê? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Vejam, muitas pessoas, infelizmente, ficam vigiando a vida do outro. Ora muito pouco e fica vigiando a vida do outro. Nossa, você viu o outro lá, comprou um carro novo. Vixe, olha, que lá está viajando, hein? Sempre observando a vida da alheia e pouco cuidando da própria. A vigilância não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes frente à vida. E estar em oração é manter, não é para você ficar orando o Pai Nosso 24 horas por dia, como uma ladainha, não. Basta que você mantenha o pensamento firme, o pensamento elevado na espiritualidade e no bem. E muitas vezes nós somos colocados à prova constantemente. Constantemente somos colocados à prova. Pensam vocês que é fácil a gente estar falando aqui na frente? Um pouco de treino, um pouco do estudo. Só que o que a gente fala aqui é o que a gente tem precisando mais ouvir. Então é a nossa prova definitiva, porque enquanto eu estiver falando isso daqui, significa que eu não aprendi isso. Essas lições que a gente vem trazer do Evangelho é um puxão de orelha que a gente recebe constantemente. É uma orientação aqui, uma orientação lá, que a gente tem que prestar atenção na nossa vida. E nem sempre nós estamos antenados. Tem uma música até do Raul Seixas que costuma dizer assim, né? E nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados com pensar. E a gente realmente se ocupa de tantas e tantas coisas, mas uma só é necessária. Lembra a passagem de Marta e Maria? Jesus na casa de Lázaro, né, suas irmãs Marta e Maria. Num determinado momento, Marta estava assim, toda correndo para tentar arrumar a casa, deixar assim, a casa em ordem, fazer a preparação do alimento. E Maria estava só ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E naquele momento Marta fica indignada com a questão: Senhor, pede para que ela venha me ajudar. Ao que Jesus: Marta, Marta, te ocupas de tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E nós muitas vezes somos as Martas do mundo que nos ocupamos de tantas e tantas coisas e esquecemos da realidade espiritual. Tá certo, somos espíritos habitando um corpo material e precisamos cuidar do corpo, trabalhar, dar alimento para ele, prover a nossa subsistência dos nossos familiares, faz parte da nossa jornada evolutiva na condição de encarnados. Mas a nossa vida não se resume a levantar, trabalhar, comer, beber, dormir. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos habitando um corpo material
e não temos um espírito. Né? Muita gente fala, eu sou o meu corpo, tenho um espírito. Não, nós somos um espírito habitando um corpo material. Um corpo perecível que vai ficar aí. E tem tantas e tantas pessoas que se ocupam demais com os cuidados do corpo, faz isso, faz aquilo. Bem, a gente até respeita, mas podemos ter certeza absoluta que de nada adianta isso. O cuidado excessivo com o corpo, de nada adianta. Depois vai ficar. Assim como o cuidado excessivo das coisas materiais, que vamos deixar tudo aí, como eu já disse. Então é chegado a hora de a gente começar a modificar, ter uma razão de viver. Modificar significa levar o Evangelho onde quer que a gente vá. Mas não o Evangelho físico, sabe? Não vou levar o Evangelho aqui no meu trabalho, no cinema, não é no livro físico. É o conteúdo do Evangelho no dia a dia. O Evangelho é um livro não para ficar na estante e não somente para ser utilizado no culto do Evangelho. Ele é um roteiro para a gente seguir. E quando nós estivermos em dúvida se devemos fazer ou não fazer alguma coisa, muito simples, leva Jesus ao seu lado. Vou fazer um negócio com determinada pessoa, leva Jesus. Se olhar para Jesus e ele te aprovar, continua fazendo. Agora, se ele der uma olhada assim meio de lado, melhor você não fazer aquilo. Então, se todas as nossas ações levarmos Jesus ao nosso lado, a gente não vai errar nunca. Paulo de Tarso nos diz numa das cartas: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E se nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de fazermos o que bem entendemos, temos essa liberdade. Sim, posso fazer qualquer coisa, porém nem tudo me convém, do ponto de vista material e sobretudo do ponto de vista espiritual. Então é chegada a hora de nós acordarmos, e lá no Evangelho de Jesus é o caminho, o roteiro para que a gente possa seguir. Um ponto também que a gente está passando no mundo hoje, a gente pega pelas notícias, seja pelas redes sociais, pelos meios de comunicação de modo geral, a gente vê o mundo conturbado, guerras, problemas de ordem política, econômica, financeira, que deixa-nos apreensivos. Deixa-nos apreensivos, certamente. E Jesus colocou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não venceu no mundo, ele venceu todas essas dificuldades inerentes ao mundo. E nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Embora esteja acontecendo tudo isso no mundo, guerras, problemas de ordem política, financeira e tudo mais, eu tenho que criar um mecanismo de defesa para a minha casa física e a minha casa mental. Não deixar que os problemas do mundo façam morada em meu coração. Pois se você fica tão preocupado com as coisas do mundo, é como a Nete Camarões colocou, né? A gente está preocupado se vier um asteroide que vai destruir toda a vida do planeta. Então, que a gente consiga trabalhar de uma maneira a filtrar esses pensamentos, não deixar que essas situações do mundo façam morada em nosso coração. Que a gente possa, né, fazer esse momento de recolhimento, um momento de dormir. Desligue um pouco a televisão, desligue um pouco o celular, coloque uma música para fazer uma meditação, uma leitura do Evangelho, uma página edificante, e faça a sua preparação no momento de dormir. Pois no momento de dormir é o momento que nós vamos desprender momentaneamente do nosso corpo. E aí nós, de acordo com as nossas preferências espirituais, poderemos ir para uma escola, para uma instituição para aprender, ou não, né? Podemos às vezes sair pelas noitadas da vida, pois depende de cada um de nós. Então que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, prestarmos atenção nesse amigo querido que é o nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, nos dando orientação. E aí a gente fala, mas será anjo de guarda, né? Não é só para criancinhas, só para as crianças? Não. Todos nós temos um amigo espiritual que foi designado por Deus
para nos orientar, nos intuir. E nós precisamos lembrar desse amigo querido que está muitas vezes tentando passar mensagem para nós e nós estamos distraídos. E é chegada a hora da gente acordarmos para a vida. E que o Divino Pastor, nosso Mestre Jesus, possa nos incluir na nossa jornada evolutiva, permitindo que esse benfeitor querido possa estar sempre ao nosso lado, nos orientando. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos agradecer então ao nosso irmão Aloísio, né? Trouxe lições importantes para nós. Tenho certeza que todos nós, em algum momento, nos encontramos ali necessitados de algum desses esclarecimentos, né? Que ainda estamos, muitas vezes, repetindo as lições, até que a gente as entenda e as coloque na prática. Então, vamos agradecer a todos os nossos irmãos que também estão conectados através da internet, acompanhando a palestra. Jesus possa estar no mar de vocês também. Uma ideia também seria, quem não pode vir, deixar o copinho de água lá, né? Para quando termina a palestra, se ligar à casa, à espiritualidade, pedir para que receba também o passe, né? Então, fica aí a orientação, a dica para a próxima vez, né? Quem assiste toda semana, deixa também a aguinha aí fluidificando. Então, boa noite, meus amigos. Vamos agora nos preparar para os passes.